Pessoal, a gente está aqui com a Márcia da Tristar para a gente poder tirar algumas dúvidas sobre o transporte internacional de amostras biológicas, já que eles são especialistas nisso. Márcia, em termos de documentação, quais são as principais documentações que a gente está falando de amostra humana e veterinária? Bom, começam com os documentos básicos de comércio exterior, que é a fatura comercial, e o packing list. O packing list é a instrução, a lista do que tem dentro daquela embalagem. Alguns países podem exigir, independente do produto, podem exigir certificado de origem. E aí a gente emite aqui se for um requerimento do destino. E aí, nas amostras humanas, a gente vai sempre envolver a Anvisa para entender se é necessário um LPCO, que são as licenças, permissões, certificados e outros, ou um simples peticionamento, ou eventualmente nenhum documento adicional para a saída. Tá. Na saúde animal, a gente vai considerar sempre o mapa. E aí a gente vai verificar se aquela amostra tem algum requerimento específico para emissão de algum documento. E a amostra vegetal, eventualmente, o certificado de origem é mais comum, que é feito pela Vigiagro, também que está embaixo do mapa, né? Mas, de novo, só se o destino tiver esse requerimento. Então, esses são os documentos básicos. E aí, de acordo com o destino, a gente pode ter algum documento adicional que pode ser solicitado, tanto para a liberação aduaneira, quanto para os órgãos anuentes de destino. Perfeito. E quais são os principais erros assim, que você encontra nessa parte documental? Bom, documental o cliente não conhece. Quando a gente fala em commercial invoice, o cliente não sabe o que é, porque ele é muito técnico. Então a gente orienta, a gente manda até um modelinho para o cliente para que ele preencha corretamente. Quando a gente também fala em NCM ou HS Code, no caso internacional, que o cliente também não sabe o que é. E o HS Code é o que determina o que é necessário para o destino. Então, quando a gente fala em HS Code, é uma identificação global de produto. Então, se eu falo um computador, um telefone, a descrição mais completa dele tem um HS Code. Então, quanto mais completa a descrição, mais próximo a gente consegue até ajudar o cliente a identificar qual é o melhor HS Code para ele. A gente passa algumas opções, mas como ele conhece o produto, ele é o melhor para identificar qual é o correto. E a classificação é um problema. A gente está até passando por isso com uma identificação de um produto específico que a gente não tinha ideia de qual linha, porque o dono do produto é o melhor para classificar, né? Então, eu acho que a HS Code e o próprio preenchimento desses documentos e o desconhecimento absoluto de uma grande parte dos clientes no sentido do que ele precisa, se ele precisa ir ao mapa, ao Vigiagro, o que ele precisa da Anvisa. Então, muitas vezes ele já pede o LPCO e não é o LPCO, porque o LPCO vai ser só no formal e no courier a gente consegue fazer por peticionamento ou eventualmente nada. Isso, pessoal, é um grande diferencial da Tristar em comparação com uma FedEx ou uma DHL da vida. Você vai ter um suporte documental, regulamentar muito completo da parte deles.